mais um dia na presença do Senhor. Se cuidem, né? Tomem bastante água, se hidratem, cuidem da alimentação, amém? Eu estou gripada, sarando há alguns dias já e a gente fica com um pouquinho de rouquidão. Mas faz parte, mas a gente tem que louvar a Deus e agradecer a Deus pela oportunidade que Ele nos concede de servi-lo, né? Minha irmã hoje estava se lembrando de uma vez quando ela quebrou um dos pés. E ela falou assim, eu gostava tanto de deitar, de ficar tranquila em casa, de não sair. E quando eu quebrei o pé, aí que eu queria sair, que eu queria andar, que eu queria ir para a igreja, eu queria fazer tudo. Então, aproveitem a oportunidade e sirvam ao Senhor com alegria. Para você adorar ao Senhor hoje, pense naquele texto que o Davi, ele fala lá no livro de Salmos. Senhor, que darei eu pelos benefícios que me tem feito, Senhor? Pense com gratidão por tudo aquilo que o Senhor tem feito na sua vida. E nós vamos ler apenas o verso 3 do Salmo 40 para começar esse culto em nome de Jesus. E a palavra do Senhor diz assim, olha, pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Aleluia. Quando você para imaginar esse texto, ele está relatando o quê? Que de tantas lutas, de tantas dificuldades, o Senhor sempre tem um louvor, sempre tem um hino de vitória para mim e para a sua vida. Mas Ele vai dar para aquele que está triste, desanimado, que não quer ouvi-lo. Ele vai dar um cântico novo para aquele que deseja e anseia ouvir a sua voz. Aí sim, o Senhor vai derramar sobre a sua vida, porque você está esperando nele, é nele que está a tua esperança, é nele que está o teu socorro. Ele é o nosso alívio, Ele é o nosso conforto num dia de luta, num dia de dificuldade. E eu gostaria já de pedir a vocês que nessa oração já interceda pela família Leal, que perdeu hoje uma tia. E nosso grupo hoje está desfalcado porque eles não conseguiram chegar aqui. Então interceda, ore por essa família, para que o Senhor possa confortar os corações e fortalecer, porque a palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Por isso que você chegou aqui. E a palavra de Deus diz mais ainda, Senhor, eu dormi e eu acordei porque o Senhor me sustentou. O Senhor nos sustenta no momento de luta, no momento de dificuldade. Ele é soberano em todas as coisas. A palavra de Deus fala, quem somos nós para contender com o Senhor? Quem somos nós? Nós só nos rendemos à vontade do Senhor e dizemos, Senhor, o que o Senhor tem para nós é melhor, o que o Senhor tem para nós é maior. Então vale a pena confiar no Senhor. Sabe por quê? Porque depois que todo mundo vai embora, tudo vai embora, as suas expectativas vão embora, está ali o Espírito Santo orando, gemendo por nós, fortalecendo a nossa fé, nos renovando, nos dando uma nova esperança no meio da dor, no meio da luta, no meio da dificuldade. Ele está conosco. Então você vai levantar a sua mão e vai dizer, Senhor, porque quando eu te adoro, Senhor, as pessoas começam a confiar. Quando eu começo a falar daquilo que o Senhor faz, as pessoas se rendem a Ti, Senhor. Então testemunhe daquilo que o Senhor está fazendo na sua vida. Nessa semana, fale no seu trabalho, onde você passar, aquilo que o Senhor faz e representa na tua vida, porque muitos ouvirão e confiarão no Senhor. Em nome de Jesus, ore comigo, Pai. O nosso coração, ó Deus, se rende a Ti, a Tua vontade, Senhor, aos Teus propósitos, aos Teus desígnios, Senhor, porque o Senhor une propósito. O Senhor nos chamou, ó Deus, o Senhor tem nos dado um destino, Senhor. Em nome de Jesus, quem chegou aqui triste, desanimado, achando que o seu destino está paralisado, o Senhor está destravando pelo poder do Teu nome, Senhor. Todo destino aqui nessa noite está dando uma direção, uma orientação. A Tua palavra, Senhor, ela é alimento. A Tua palavra, Senhor, nos fortalece. Então põe um cântico novo, Senhor, no momento de luta, no momento de dificuldade, no momento de alegria, no momento, Senhor, onde nós
Podemos nos regozijar no Senhor. Podemos, Senhor, se derramar aos teus pés, Senhor, e dizer ao Pai, como é bom estar na tua presença, Senhor. E como nós precisamos reconhecer o que o salmista Davi disse, Pai, vale mais um dia estar na tua presença do que 1000 dias em outro lugar. Nós pedimos a ti, Senhor, conforta a tua igreja, Senhor, conforta os nossos amigos que perderam, Senhor, um familiar nesse dia de hoje. O Senhor é poderoso, Senhor, para fazê-los entender, compreender o teu propósito, a tua verdade, a tua vontade, Senhor. Para nós ela é perfeita, Senhor, ela é agradável, e nós te pedimos, ó Deus, abençoa este culto, Pai. Fala com cada coração, Senhor. Os seus filhos deixaram o seu lar, chegaram até aqui, Senhor, porque querem ser edificados através da adoração, através da palavra. E nós pedimos, Pai, nos ajuda a dar aquilo que o Senhor merece, porque o Senhor é o único digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor, Pai. Então põe um cântico novo nos nossos lábios e nós te louvaremos, Senhor, e todos temerão e glorificarão o teu nome. E esse é o desejo do nosso coração. Nós te pedimos essas bênçãos e te agradecemos em nome de Jesus. Olhe para o irmão que está do seu lado e fala, que bom que você veio, meu irmão. Vamos adorar o Senhor com alegria. Aleluia! Sacode a terra em tua presença, uma palavra, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, teu infinito amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou. A mim. Não é assim de fato? Quem traz a paz para o meu caos e faz o órfão o filho seu, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Quem é o Rei sobre as nações? Sua justiça é como o sol. O Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, teu infinito amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Maravilhosa graça, maravilhosa graça, teu infinito amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Só Ele é digno, aleluia. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu.
digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Pra sempre eu canto do que fizeste a mim. Maravilhosa graça de Deus, maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Jesus nessa noite. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. É totalmente amável, totalmente amável, totalmente digno. Tão maravilhoso, Jesus, tu és. Para mim, Senhor.
suas em mãos e gratidão, declare: diz. vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer. Você veio para dizer que Ele é o Deus da sua vida, o Senhor da tua história. Então declare para Ele quanto, Senhor, nós te amamos, quanto nós declaramos a tua dignidade em nosso meio, Senhor. Tu és maravilhoso, Senhor. Diz assim para Ele: eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados. A ira que era sobre Efraim foi sobre ele. Você pode aplaudir a Jesus bem forte. Diga obrigado, Senhor, pelo teu amor, em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Por gentileza, abra sua Bíblia em Romanos, agora capítulo 10. Vamos fazer a leitura dos versículos 1 ao 4 e depois do 13 ao 15. Romanos 10, versículos do 1 ao 4, depois do 13 ao 15. Assim nos diz a palavra do Senhor nosso Deus. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Portanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo aquele que crê. Versículo 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele a quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são formosos os pés dos que anunciam as boas novas. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra mais uma vez. Pedimos, Senhor Jesus, a Tua graça para nós podermos nos alimentar desse texto. Nós sabemos que isso aqui não é simplesmente uma pregação onde um fala e outros ouvem, mas nós sabemos que isso aqui é alimento para as nossas vidas, e nós viemos à Tua casa em busca de alimento,
alimento para a alma, alimento para o nosso espírito. Queremos ser fortalecidos na força do Teu poder, queremos ser edificados na fé em Cristo Jesus. Por isso nós damos muita importância a esse alimento e desejamos, como criancinhas recém-nascidas, deseja o leite, nós desejamos o Teu alimento, o alimento que vem do céu, o pão vivo que vem do céu, a palavra que procede da Tua boca, nós a desejamos, Senhor. Por isso te pedimos, nos abençoe, dá-nos essa bênção, a bênção da Tua palavra, e seremos enriquecidos por ela. É o que te pedimos pelos méritos do Senhor Jesus. Amém e amém. Fique à vontade, nós vamos meditar nesse texto das Sagradas Escrituras. Como são belos os pés de quem anuncia o Evangelho. E por que da importância do anúncio do Evangelho? Depois de a gente passar pelo capítulo 9, muito polêmico, como nós falamos ontem, nós chegamos ao capítulo 10, onde se constitui aqui, o Paulo fecha o que os teólogos vão chamar de antinomia, que são duas contradições, aparentes contradições, como parece ser, mas não é. E aqui é que muitos vão se divagar e se dividir, um grupo de cá e outro grupo de lá, mas o fato é que a nossa mente não concebe a antinomia, né? Duas aparentes contradições, assim como a física também não consegue lidar com a questão da luz, porque a luz, ora ela se manifesta como partícula, ora ela se manifesta como onda. E aí, para a física, isso é um grande problema. Diz assim, como explicar isso? Eles não sabem que a luz se manifesta dessas duas maneiras, através de partícula e através de onda. Eles dizem, talvez um dia a gente avance no conhecimento e consiga entender o porquê disso, o porquê da antinomia, o porquê dessa contradição aparente. Teologicamente, quando a gente junta o capítulo 9 de Romanos e o capítulo 10, a gente também tem uma antinomia. Porque ontem nós falamos que Paulo ele vai relatar a eleição como a base da salvação no capítulo 9. Olha, Deus salva uns e Deus não salva outros. E aí, então, ele passa a explicar como que isso acontece, só que agora no capítulo 10, ele começa, como ele começou, eles todos iriam para o céu e eu iria para o inferno, e tranquilo, eu gostaria que eles fossem salvos. E no capítulo 10, ele começa também falando disso, olha, o meu desejo, a oração é que eles sejam salvos. Só que o que constitui a antinomia aqui é que no capítulo 9, ele fala que Deus escolheu uns para a salvação e outros ele não escolheu, e esses vão ser condenados, porque Deus não o escolheu. E aí, por que ele chega no capítulo 10, então, depois de dizer que nem todos eles são filhos de Abraão, que nem todos são salvos, porque Deus escolheu alguns. Aí ele chega no capítulo 10 e diz, eu oro para que eles sejam salvos. Vejam a aparente contradição. Ele diz assim, olha, eu sei que Deus, na sua soberania, escolheu uns para a salvação e outros não. Só que agora ele está dizendo assim, eu oro para a salvação deles. Não era para ele chegar e dizer o seguinte, olha,
bom, já que não tem jeito, né? Deus, ele é soberano, então fazer o quê? Quem foi salvo foi salvo. Para que evangelizar, então, né? Se a base for de fato só a eleição for a base, ele chega para a sua audiência e diz: olha, eu oro por eles. O problema é que os israelitas, eles são zelosos, eu sei disso, porque eu sou da tribo de Benjamim. Ele vai falar isso no capítulo 11, no começo, ele fala assim, e eu sou muito zeloso, eu fui muito zeloso também. E aí, então, ele sabe, olha, os israelitas são zelosos, mas esse zelo não é baseado no conhecimento. Qual conhecimento? Porque eles tinham muito conhecimento. Qual é esse conhecimento que os israelitas não têm para que o zelo dele pelas coisas de Deus fosse, de fato, justificado, ou levasse eles à justificação, não pelo zelo, mas por conhecer a justiça? Ele diz assim, olha, eles não conhecem ou desconhecem a justiça própria de Deus, aliás, a justiça de Deus, e quer estabelecer a sua própria justiça. Então, o erro dos israelitas, dos judeus, que não creem em Cristo Jesus, é que eles ainda querem estabelecer a justiça deles, fazendo através da santidade. Eu vou ser santo, eu vou fazer as coisas certas, então eu me justifico. Ele diz, o problema dos judeus é esse. Eles estão querendo focar a salvação na santificação. E ninguém consegue ser 100% santo, ninguém consegue guardar todos os mandamentos, porque se tropeçar em um é culpado de todos, logo há uma impossibilidade gigante. Mas eles estão insistindo, ignora a justiça de Deus. Qual é essa justiça ou a justificação de Deus? Ele está falando da justificação em Cristo Jesus, que veio sendo ali o final para aquilo que a lei apontava. Ele diz assim, porque o fim da lei é Cristo. O que podemos entender como fim da lei? Algum vai dizer, então, se Cristo pôs um fim na lei, então não precisa mais de lei. Podemos viver de maneira desregrada. Não precisamos mais guardar os mandamentos. Não precisamos mais seguir lei nenhuma, não precisamos mais nos santificar, porque Cristo veio para colocar um fim nisso, e se acabou, acabou, pronto. E aí, alguns que enveredam por esse caminho errado, acaba se tornando libertino, porque não é isso que Paulo está falando quando ele diz que Cristo é o fim da lei, ou o fim da lei é Cristo. Ele está falando que a lei, ela tinha uma finalidade, que a gente já falou aqui anteriormente. Qual é a finalidade da lei? Qual é o propósito da lei? Mostrar para a gente que a gente não tem condição de ser salvo por nós mesmos. Ela vai apontar e dizer, olha, você erra aqui, eu vou tentar de novo. Começa, você erra e tenta de novo. E a lei está ali te mostrando, olha, está vendo? Você não consegue. Então, você precisa de ajuda. Quem é ajuda? Aí a lei aponta, é Cristo. Ou seja, a finalidade da lei é dizer que, olha, você não consegue se salvar por si mesmo. Você precisa de ajuda. E o único que pode te ajudar é Cristo. Então, a finalidade da lei é Cristo. O fim aqui tem na ideia de finalidade. A finalidade da lei é te levar a Cristo. Só que os judeus estavam se recusando a ir a Cristo. É como aquele exemplo que eu falei anteriormente, né? Usando a lei como um espelho, que vai mostrar que seu rosto está sujo, mas o espelho não pode fazer nada para lavar o teu rosto. Você tem que ir atrás de água para lavar o seu rosto. A lei é como um espelho, e Cristo é essa água purificadora que nos purifica do pecado.
Só que os judeus estão querendo passar o espelho no rosto para ver se o espelho vai limpar o rosto deles. Não, Paulo diz, olha, eles são muito zelosos, eles se apegam à lei e às coisas de Deus. Eu sou testemunha do zelo deles, eu sei, mas é um zelo sem conhecimento. Eles não conhecem que eles ainda não entenderam que somente Cristo vai justificar, que a justificação é somente por Cristo. E aí ele diz assim, olha, e é por isso que eu oro por eles. Eu oro para que eles entendam, para que eles busquem a Cristo. E aí ele diz, olha, mas para que haja isso, eles devem entender, e para entender tem que alguém anunciar. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como invocarão aquele que eles não creram? Mas para crer, para acreditar, eles precisam ouvir falar. Porque como invocar o nome de alguém que você não sabe o nome? Como dá para você chamar esse alguém? Fulano, vem cá. Se tiver só alguém ali, pode ser que esse alguém entenda que é com ele, né? Mas dentro de uma multidão, você chamar fulano, quem é fulano? Você precisa de um nome, você precisa de uma referência para clamar. Só que você precisa conhecer esse alguém. Você precisa saber o nome desse alguém para você clamar. E aí, então, Paulo, ele mostra que nesse processo de a gente alcançar a justificação pela fé em Cristo Jesus, o como que Deus faz? Deus, então, ele envia pessoas, apóstolos, evangelistas, pregadores, porque a sequência é essa, tem que pregar para que as pessoas ouçam, para que ouvindo possam crer e crendo invoque o nome do Senhor. Esse é o processo a qual se precisa para chegar a esse ato tão importante de entender e buscar e pedir a justificação que está em Cristo Jesus. Só que ainda o problema ele vai continuar aqui. Porque se a salvação for nua e crua daquele jeito, ó, Deus elegeu uns e aqueles que ele elegeu, não importa o que aconteça, no final ele vai ser salvo, e aqueles que ele rejeitou, não importa o que faça, esses também não serão salvos. Então, para que pregar? Para que evangelizar? Quando eu falei da complexidade do entendimento do capítulo 9 de Romanos, é porque ele tem essa sequência. Como eu falei, Romanos 8, nós estudamos, beleza, tranquilo, ele fala do processo de salvação. E aí, no capítulo 9, ele começa a destrinchar o como isso, e usando Israel como exemplo. E aí, no 9, aliás, no 10, parece que ele está contradizendo tudo que ele disse no 9. Porque lá ele disse assim, olha, Deus escolheu Jacó e não Esaú desde o ventre, e foi pela eleição, e nenhum dos dois não tinha feito nada para merecer nem a condenação, para não merecer nem a salvação, mas ele acabou escolhendo ele escolheu Jacó. E aí ele diz assim,
por ele ter escolhido Jacó, por ele ter escolhido Isaque e não Ismael, Jacó e não Esaú, é que a gente entende que nem todo Israel é Israel, que o verdadeiro Israel são aqueles que Deus escolheu. Só que dentro dessa escolha de Deus, se ela é fechada, para que então a pregação, para que a evangelização? E Paulo não devia ter escrito o capítulo 9, o 10, depois de ter falado 9. Vocês entendem a agonia de quem ouve Paulo? E aí é só sábado que vem que a gente vai ver o 11, aí a gente consegue fechar tudo isso, porque é aquela antinomia que eu falei, aquela aparente contradição, que aí a gente tem que entender o porquê que Paulo está falando aqui no capítulo 10, que mesmo assim é preciso evangelizar, é preciso pregar. Eu quero que os israelitas sejam salvos, eu oro por isso a Deus, eu desejo e oro, e vou continuar pregando o evangelho. Cabe a nós entender que a evangelização, ela é uma obrigação da nossa parte. A evangelização, ela existe como mandamento e ela existe como dom. Paulo vai falar que lá entre os dons que o Espírito Santo concede à sua igreja, ele concede o dom de evangelista. Tem aquela pessoa que tem o dom da evangelização, e assim, ela consegue com a facilidade muito grande trazer pessoas para Cristo, porque ela tem dom. E tem aqueles que têm outros dons diferentes. Mas a questão da evangelização é tão importante no processo de salvação, que ela também é um mandamento, até para quem não tem o dom de evangelismo. Todos devem evangelizar. Todos devem ir buscar, todos devem pregar, anunciar, porque é só dessa forma, e foi dessa forma que Deus, na sua infinita sabedoria, Ele estabeleceu a forma desses que foram conhecidos por Deus, que Deus os chama, que Deus predestina o caminho da salvação, que Deus justifica, santifica e glorifica. O processo, na prática, começa com a evangelização. Veja que a gente falou de coisas gloriosas até aqui desse processo de salvação. E os anjos entenderam tão bem esse processo que eles queriam participar. As Escrituras dizem que eles pediram a Deus para ser participantes na evangelização. Diz assim, olha, se esse processo glorioso, que isso que Deus está fazendo, depende da evangelização, deixa a gente evangelizar. E Deus disse não para eles, porque esse seria um privilégio nosso, a Igreja de Cristo, que vai iniciar os chamados, que vai iniciar aqueles que Deus de antemão conheceu, para que esses fossem salvos. Então, a evangelização é um mandamento e nós devemos encarar com isso. Ah, mas eu não tenho dom. Ah, eu tenho dificuldades, mas mesmo assim, na sua limitação, Deus não vai te julgar pelo resultado, mas sim pelo o seu tempo de testemunho. O resultado é com Deus. E aí, assim, cada um vai fazer a sua parte, e quem vai dar o crescimento é Deus. Paulo planta, Paulo rega, mas quem dá o crescimento é Deus. A gente tem exemplos no Antigo Testamento, por exemplo, de Jeremias, que prega ali mais de 40 anos e consegue só o amigo dele, Baruque. E aí a gente tem exemplos como Jonas, que com um grande mau humor prega durante 3 dias e consegue 200.000 pessoas em 3 dias. E aí a gente fica falando assim, quem é melhor servo de Deus? Os dois cumpriram a missão. Se um conseguiu o outro conseguiu 200.000,
Os dois cumpriram a missão. Não é pelo o resultado que vamos ser julgados, né? Olha, tal, quantas pessoas você ganhou para Cristo hoje, esse ano? Se você não ganhou e tal, não é essa ferição que nós devemos fazer, mas você está fazendo sua parte? Você fala de Cristo? Você convida as pessoas para conhecer o Evangelho de Cristo? Você tem feito? Se tem, os resultados podem aparecer agora como no futuro. O importante é você fazer a sua parte, você está colaborando, você está indo. Olha, Paulo, é interessante que ele usa aqui, Paulo ele acaba usando a palavra apóstolos, né, para aqueles enviados, né? Como eles não vão ouvir, né, ou como pregarão se não forem enviados? A palavra enviados aqui é apóstolo, ou seja, as pessoas têm que ser enviadas para a pregação do Evangelho. E na ideia do apóstolo, ou aquele como nós conhecemos, o missionário transcultural, a gente pode também, com as nossas contribuições, ajudar, né? A gente tem ajudado uma plantação em Angola, na África. Setembro, já daqui a 2 meses, nós temos um mês especificamente para isso, onde a gente contribui para a missão, para que esses enviados, para que esses apóstolos, para que esses missionários vão aonde os nossos pés não conseguem chegar. Eles vão através dessa nossa contribuição. E também nós podemos contribuir, como Paulo, no começo do capítulo 10, que ele diz, olha, irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração. Veja que ele orava também pela missão. Ele diz, olha, as pessoas precisam ouvir o Evangelho, então tem que ter enviados, pessoas que vão. Eu oro para isso. Então, nós podemos pregar o Evangelho, nós podemos contribuir para que outros vão e preguem onde a gente não consegue ir, e a gente pode também orar para que essa obra aconteça, para que aquele processo a qual nós falamos, ele acabe acontecendo na vida daqueles que nós desejamos. As pessoas precisam entender para que não venha ter zelo sem conhecimento. Os israelitas tinham zelo, mas não tinham conhecimento. Muitos gentios não tinham nem zelo e nem conhecimento, porque eles não iam zelar por aquilo que eles não conseguiam ver. E Paulo ele vai dizer, olha, o Senhor é o Senhor dos dois, tanto de judeus como gentios. Por isso que a gente precisa anunciar. Ele é conhecido como o apóstolo dos gentios, mas veja que o desejo dele de pregar para os israelitas, que os israelitas fossem salvos, era grande, mas ele sabe, ele vai citar muito aqui no capítulo 10, não dá para a gente ler tudo, mas ele vai citar o Antigo Testamento, ele vai dizer, olha, aquele povo que não conhecia, aquele povo que era estranho à aliança, agora esse povo, eles conheceram, mesmo eles não querendo. Acho que é final do capítulo 9. Final do capítulo 9, vale até a pena ler, que é pequeno aqui. Diz assim, ó, que diremos? Os gentios que não buscavam justiça obtiveram uma justiça que vem pela fé. Mas Israel, que buscava uma lei que trouxe justiça, não a alcançou. Por que não? Porque não buscavam pela fé, mas como se fosse por obras. Eles tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito, eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha que faz cair. Aquele que nela confia jamais será envergonhado. Ele diz assim, olha, os judeus buscavam tanto, mas não conseguiram achar.
E os gentios que nem buscavam tanto acabaram encontrando a justiça de Deus. E aí, por os gentios, né, agora a porta está sendo aberta para os gentios, é que Paulo ele vai anunciando, porque ele sabe que, olha, nesse processo que Deus fez, que conheceu de antemão, que predestinou, que justificou, ele disse, os filhos deles estão aí, então eu tenho que anunciar para que esses ouçam, né? Aqueles escolhidos de Deus, eles ouçam aonde eles estão, né? Tem uma cidade, não sei se é Listra ou é Derbe, alguma cidade ali perto de Corinto, que ele está pregando, ele toma uma surra, ele pensa em ir embora, mas Deus diz, não, ainda tem muita gente nessa cidade, os meus ainda estão aqui, né? E ele já tinha anunciado, tomou uma surra que ficou conhecido, né, na cidade inteira, mas acho que tinha aqueles meio desligados, que não era muito chegado o WhatsApp, ia ficar olhando as notícias. Ele diz assim, ó, fica mais um pouco na cidade, que ainda tem muita gente minha aqui. Por isso que a evangelização é tão importante nesse processo. A evangelização é importante, tão importante, que ele confere um título de beleza, né, para os pés de quem anuncia o Evangelho. Quão formosos são os pés. E, às vezes, a gente não reconhece o valor, né, ou a beleza que nossos pés têm, ou que deveriam ter, e, às vezes, a beleza dos nossos pés não é reconhecida, porque Paulo vai citar ainda no capítulo 10, Isaías, que diz, quando ele indaga, né, lá no versículo 16, ele diz assim, ó, pois Isaías disse, Senhor, quem creu na nossa pregação? Por mais belos que são os pés daqueles que anunciam o Evangelho, tem aqueles que não vai enxergar essa beleza. Existe aqueles a qual nós vamos pregar e eles não vão crer. E por isso que a evangelização é uma tarefa que deve ser constante, sem desanimar. Talvez você já se deparou com essa decepção. Ah, mas eu falo tanto, eu prego para minha família, eu falo com meus amigos, eu chamo para vir para a igreja, e eles não vêm. Às vezes pode ser porque, de fato, eles não enxergam a beleza e têm essa dificuldade de enxergar, ou pode ser porque o fruto ainda não está maduro, né? Jesus, olhando para os discípulos, falou assim, olha para os campos, estão prontos para colher, estão maduros. Se tem fruto maduro, tem fruto verde também. E, às vezes, vale a nossa insistência por causa disso. Tem fruto que demora muito tempo para amadurecer. Tem uns que são mais rápidos para amadurecer. E aí, a insistência daqueles que falam para que esse chegue ao conhecimento, invocar o nome do Senhor para a salvação, precisa dessa nossa insistência na pregação, no Evangelho, nós buscarmos e insistirmos. Uma hora vai amadurecer, uma hora vai entender, uma hora os olhos vão ser abertos, uma hora o entendimento abre, né? Quantas pessoas que assim, até na igreja, fica por muito tempo dentro da igreja e só depois de muito tempo diz, agora eu entendi, né? Como preguei uma vez, falei, né, com a moça uma vez, que já fazia mais de 2 anos que estava na igreja, perguntei para ela, você entende? Ela disse, ufa, pastor, ainda bem que você perguntou, porque eu não entendo nada que vocês fazem aqui, mas eu fico com vergonha de perguntar, mas ainda bem que o senhor perguntou. Eu falei, o que você não entende?
Aí as coisas mais básicas a gente passou a entender, a explicar as coisas mais básicas, e ela começou a entender, mas é o que Paulo falou aqui adiante, assim, os israelitas não entenderam por quê? Porque não ouviram? Eles ouviram, eles tinham, os israelitas. Tem aqueles gentios que a gente tem que anunciar, mas ele falou, tem israelitas que eles ouviram, mas não entendia. Aquela palavra que Jesus fala, olha, mesmo ouvindo eles não ouvem, mesmo explicando eles não entendem. É uma incerteza muito grande a gente lidar com o transcendente de Deus. Por isso, cabe a cada um de nós dizer assim, olha, a nossa parte é essa, então vamos anunciar. Eu não sei aqui na Zona Leste de São Paulo qual o endereço dos salvos, mas Deus sabe. Cabe a nós anunciar esse evangelho. Cabe a nós pregarmos esse evangelho para que as pessoas acabem despertando, né? Para que esse processo que nós vimos aqui, pessoas sendo enviadas, usadas por Deus, pessoas anunciando o evangelho, outras pessoas ouvindo, crendo e invocando o nome do Senhor para a salvação. Que Deus nos abençoe para que possamos termos, né, pés formosos, anunciar o evangelho de Cristo, buscar anunciar com afim a salvação, para que todo aquele processo ele continue. E aí sábado que vem a gente entra no capítulo 11, a gente consegue fechar com a questão, a base da salvação é o quê? É a eleição ou é a presciência, o conhecimento de antemão? Isso faz toda a diferença para a gente entender o capítulo 9 e 10 que nós estudamos hoje. 9 ontem, 10 hoje. Amém? Fique de pé, vamos nos colocar diante de Deus, agradecer a Ele pelo privilégio de a gente ter conhecido o Evangelho, de a gente ter entendido o Evangelho. Isso é um privilégio muito grande. O segundo privilégio é que Ele confiou a nós a pregação desse Evangelho. Nós somos os guardiões, Ele colocou na nossa mão, os anjos queriam na mão deles, assim, ó, coloca na nossa mão esse negócio aí que a gente anuncia rapidinho. Deus disse, não, o Evangelho é de ser humano para ser humano pregando. E aí Ele colocou na tua mão esse privilégio que os anjos gostariam. Então nós temos que agradecer a Deus também esse grande privilégio de sermos guardiões do Evangelho, de termos o Evangelho para levar as pessoas. E vamos orar para que sejamos, cada um de nós, nas nossas limitações. Deus sabe quanto você tem trabalhado, quanto você está ocupado, e quanto que você busca anunciar, quanto você busca o teu desejo de, Senhor, de alguma forma, que eu consiga ser luz para alguém, que eu consiga levar alguém por esse caminho. Deus sabe, Ele não vai te julgar se você ganhou só uma pessoa, 200 mil, porque o que Ele quer é que nós entendamos o nosso papel, e nós desejamos isso, e nos coloquemos à disposição dEle. Senhor, onde tiver um servo, onde tiver um escolhido, me indica a casa, que a gente se encontre em qualquer fila de padaria ou de mercado, mas eu estou à tua disposição. Quando ele estiver diante de mim, me usa, Senhor. E Deus pode te usar para abençoar a vida de uma família com a salvação em Cristo Jesus. Senhor, nós estamos diante de Ti, Pai, agradecidos por sermos escolhidos, por termos a salvação em Cristo Jesus, por ter entendido a justificação que vem de Ti, não pelas obras. Nós, Senhor Jesus, sabemos que Cristo é a finalidade da lei, e foi até Ele que a Tua lei nos conduziu, Senhor. Nós estamos em Cristo como salvos
pelos méritos de Cristo, não pelos méritos nossos, e nós te agradecemos imensamente por essa salvação. Te agradecemos também imensamente pelo privilégio de ter nos dado o Evangelho. Somos guardiões desse Evangelho, dessa boa notícia, e nós desejamos levar essa boa notícia. Nós não vamos ficar com ela somente para nós. Nós queremos, Senhor, ser usados, ser participante nessa obra. O Senhor que está salvando, a missão é tua, o projeto é teu, o plano é teu, mas nós também pedimos a Ti, dá-nos, Senhor Jesus, a condição de sermos participantes, mesmo em nossa limitação, com as nossas dificuldades. Senhor, nós queremos levar essa semente, a boa semente, para outras pessoas. Queremos que os nossos pés sejam belos, Senhor, sejam formosos, pés bonitos, Senhor, pelas ruas, pés bonitos, Senhor Jesus, pelos mercados, pés bonitos, formosos, Senhor Jesus, aonde necessitar, Senhor. Por isso nós pedimos a Tua graça, nos use ainda essa semana, Senhor. Nos use, Senhor, na condução pública, Senhor. Aquelas pessoas que vão sentar ao nosso lado, Senhor, se for um salvo, um escolhido, aquele que o Senhor conheceu de antemão, Senhor, usa-nos. Nós somos instrumento em Tuas mãos, Senhor. Queremos ser usados por Ti nas redes sociais, para que nossas postagens sejam santas e alcance, Senhor Jesus, outras pessoas. Um convite para vir à igreja, Senhor, um compartilhamento de uma mensagem, Senhor. Nós queremos ser usados, Senhor, em todo o tempo. Queremos ser participantes, não queremos ficar de fora dessa bela obra, Senhor, que o Senhor está fazendo no mundo, de redenção da humanidade, de salvação dos Teus filhos, Senhor. Nós queremos ser ativos, não viver de maneira passiva, Senhor, com a salvação guardada. Não, nós queremos desenvolver a salvação, queremos levar a boa notícia, queremos contribuir para essa boa notícia ir mais longe. E nós oramos a Ti, Senhor, pelos missionários que estão no campo, Pai, que estão anunciando, aqueles que nós enviamos, aqueles que nós temos sustentado com as nossas ofertas, com as nossas contribuições. Nós oramos pelo pastor Moisés, pela diaconisa Zenate, Senhor, que estão em Luanda, lá em Angola, estão, Senhor, ali anunciando o Teu Evangelho. Já tem grupos que já creram, que estão, Senhor, se reunindo para invocar o Teu nome. Ó Deus Todo-Poderoso, nós oramos por eles, para que o Senhor desenvolva uma igreja forte naquele lugar. Muitos irmãos africanos sejam salvos, Senhor, pela pregação do Teu Evangelho, assim como nós desejamos que os israelitas sejam salvos. Nós desejamos, Senhor, que os angolanos, que os sul-africanos, os nigerianos, Senhor, nós desejamos que todas as nações no mundo, o Senhor suscite os Teus filhos, que eles sejam despertados, que o Evangelho seja anunciado. Oramos pelos aqueles missionários que estão na janela 10x40, Senhor, correndo risco de vida, Senhor, colocando em risco a sua família para pregar o Evangelho. Que a Tua poderosa mão esteja com eles, que eles consigam cumprir a missão de anunciar a boa nova, o Evangelho, que os pés deles sejam formosos nos países onde eles estiverem, Senhor, que a Tua boa mão seja com eles e com todos nós. Ajude-nos, Senhor, na tarefa que é Tua. Nós queremos ser cooperadores e participantes dessa fantástica obra de salvação, de redenção da humanidade, pregando o Teu Evangelho. Ajude-nos, em nome de Jesus. Sua glória, seu corpo madeiro por mim.
conectou, salvou e curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu um sol, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o limite. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse vai. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Ele abriu mão disso agora. Ele abriu mão disso agora. Sentou no madeiro por mim, me conectou, salvou e curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o id. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse vai. Eliseu, Me despedi dos meus pais. Pedro, Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavra de pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Eu sou teu, vida eterna. Sou totalmente
te deu. Fui encontrado pelo teu amor, pelo teu amor. Sou totalmente teu. Fui contemplado em ser com você, ser com você, ser com você, ser com você. Sou totalmente teu. Fui encontrado pelo teu amor, pelo teu amor. Sou totalmente teu. Fui contemplado em ser com você, ser com você, ser com você, ser com você. Somos com você, com você. Louvado seja Deus. Vamos fazer mais uma oração. Essa oração final, nós fazemos oração pelos enfermos, para aqueles que necessitam da ajuda de Deus, do favor divino, seja qual for o seu problema. É hora de você colocá-lo diante de Deus, e você não vai estar sozinho, porque nós todos vamos nos unir em oração, buscar ao Pai, buscar a bênção de Deus para você, para a sua vida, para um familiar seu, alguém que você sabe que precisa da ajuda de Deus. Coloque essa pessoa diante de oração, diante de Deus em oração. Nós vamos orar pela família Leal, que está enfrentando um luto, como disse a Débora. Se você lembrar de mais alguém, coloque essas pessoas diante de Deus agora, nesse momento. Vamos também orar pela obra de evangelização do mundo, pelos contribuintes que sempre têm doado com alegria para que o Evangelho de Cristo alcance outras pessoas em outros lugares. Oremos. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, porque somos necessitados. Nós reconhecemos que somos cegos, pobres e nus, que nada podemos sentir. Por isso que viemos à Tua presença humildemente, pedindo perdão dos nossos pecados e pedindo o Teu favor sobre nossas vidas, Senhor. Concede a todos nós necessitamos, nossas famílias, Senhor, necessitam da Tua bondade diária sendo derramada sobre nós. Mais uma semana possamos ser alvos de Tuas bênçãos, porque precisamos de Ti. Sem Ti nada somos, não iremos a lugar nenhum sem Ti, Deus. Por isso, cada um de nós temos as nossas necessidades. Teus filhos e filhas aqui presentes, os que nos acompanham em casa, estão colocando diante de Ti, Senhor, esses pedidos. Nós oramos a Ti pedindo a Tua graça, Pai, em nome do Senhor Jesus. Abençoe os Teus servos que clamam a Ti, aqueles que invocam o Teu nome, Senhor. Todo aquele que invocar será salvo. Salva-nos, Senhor, dos dilemas, salva-nos das dificuldades, salva-nos, cura, Senhor, as enfermidades. Nós invocamos a Ti porque cremos em Teu nome. Um dia a Tua palavra entrou em nossos ouvidos, nós cremos e sabemos a quem clamar. Perto está o Senhor daqueles que o buscam, nós sabemos disso.
isso. Por isso clamamos a Ti, Senhor. Abençoe nossas famílias, abençoe os nossos lares, abençoe nossa igreja, abençoe nossos irmãos e amigos, familiares que precisam de Ti, aqueles que estão enfrentando a enfermidade. Deus, tem misericórdia da irmã Sônia, Senhor, que precisam da Tua ajuda, está enfrentando uma batalha contra um câncer. Deus, Suas mãos poderosas podem ser estendidas sobre ela nesse momento e aliviar suas dores, Senhor, e fazer a obra para que a saúde seja estabelecida na vida da tua filha. Continuamos orando pelo diácono Cirineu, para que o Senhor continue a abençoar a sua saúde, que o milagre que o Senhor está fazendo pouco a pouco, a cada dia, seja acelerado na vida dele, e que em breve possamos ver nosso irmão juntamente conosco, invocando o teu nome. Nós cremos que tu tens poder para isso, por isso invocamos o teu nome, ó grande Deus, pedindo a tua graça. Oramos também pela família Leal, que está enlutada por perder uma tia. Senhor, que o Espírito Santo, o Consolador, esteja a confortar, a consolar aos corações que sofrem a dor mais aguda nesse momento, os mais de perto. Senhor, consola os teus servos, os teus filhos, em nome do Senhor Jesus. Nós pedimos e clamamos a tua bênção para todos os que necessitam de ti. Oramos também pelos colaboradores da tua obra, aqueles que amam a obra da evangelização e que têm, Senhor, com alegria ofertado para essa obra tão nobre. Que o Senhor venha recompensar com aquela recompensa que está descrita na tua palavra, na Bíblia, Senhor. Que o Senhor venha abençoar a vida desses, Senhor, que contribui para que os missionários continuem pregando o teu evangelho. Deus, abençoe todos nós, é o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, meu irmão, a sua vinda aqui, muito importante. Muito obrigado a todos, que Deus conceda a graça, que essa semana seja uma semana abençoada para você e sua família. Vá para casa, leve a bênção de Deus, que o seu lar seja ainda mais abençoado, amém? Que tenhamos uma excelente semana em nome do Senhor Jesus, e que a imensurável graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus nosso Pai, a rica comunhão e consolação do Espírito Santo seja com todos nós, agora e para todo sempre. Amém.